Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, a mais um vídeo. Hoje, então, vamos falar do teórico Donald Wood Winnicott e os objetos de transição. O que vem a ser, então, esses objetos de transição? Antes de mais nada, nós vamos conhecer um pouco então deste teórico, né? Winnicott foi então um pediatra e psicanalista inglês nascido em 1971. Ele é conhecido então por alguns conceitos e teorias, como o verdadeiro e falso self, teoria dos pais suficientemente bons, noção de objetos transicionais. Faleceu em 25 de janeiro de 1971 por conta de doença pulmonar cardíaca. Então, qual é a explicação sobre o desenvolvimento humano que Winnicott nos traz? Então, ele nos fala o seguinte, que o desenvolvimento humano se dá por meio do processo de maturação. E ele nos coloca o seguinte, que o ambiente no qual a criança, o ser humano está inserido, ele é muito importante, ele é fundamental para esse processo de maturação. E ele explica então que o primeiro, né, o ambiente inicial do bebê é a sua mãe. E esse ambiente, tanto o ambiente, o contexto geral, quanto a sua mãe, eles são fundamentais para o desenvolvimento psíquico do ser humano. Então, antes da gente falar dos objetos transicionais, é muito importante a gente compreender algumas coisas voltadas à teoria, algumas definições que o autor nos traz, ok? Então, ele fala que as crianças inicialmente passam por duas fases muito importantes. A primeira fase é a da dependência absoluta, que vai do 0 aos 6 meses, e depois a fase da dependência relativa, que vai dos 6 meses até os 2 anos de idade. Quais são as principais características, então, da fase da dependência absoluta? A criança tem uma dependência total dos cuidados da mãe e ela não percebe, né, esta dependência, ela não se dá por conta. Por quê? Porque ela e o ambiente, ela e a mãe são únicos, são um só. Ela tem dificuldade de se perceber como o outro nessa relação. E aí a gente fala, esta fase ela possui 3 funções maternas. A primeira função materna, então, é a apresentação do objeto. O que vem ser essa apresentação do objeto? Pode ser tanto o seio da mãe quanto a mamadeira. O que isso gera, né? Ele gera uma satisfação pelas necessidades, né, da fome serem atendidas. E aí aqui a gente pode colocar até outras situações, a necessidade da troca de fraldas, todas essas necessidades fisiológicas, elas vêm a serem atendidas pela mãe nos seus primeiros meses e fornece a essa criança uma proteção emocional de angústias. Então percebam o quão importante é a convivência da criança com a mãe nesses primeiros meses. Depois disso, então, vem a questão do holding. Me perdoem a pronúncia, não sei se é a mais adequada, mas vamos nos ater ao conteúdo em si, né? O holding
ele tem mais a ver com a rotina de cuidados cotidianos. Esses cuidados, essa rotina, ela é criada e estabelecida pela mãe e ela tem a função de dar a sustentação corporal, né? Então, desde os movimentos, desde a higiene do corpo e uma sustentação psíquica. Ele vai dando uma maior segurança, uma maior tranquilidade para a criança e auxiliando já ela a se organizar no ambiente, no espaço e no tempo. E ajuda a criança a compreender melhor a realidade externa, porque ela vem de uma forma mais simples, mais simplificada. Depois disso, então, nós temos a outra função, que é a handling. É a manipulação da criança durante o momento de cuidado. Também é chamado, então, de personalização. Então, vejam o quão importante é todas essas funções maternas. Porque o autor coloca a questão da mãe ser suficientemente boa. A mãe ser suficientemente boa é ela poder cumprir com essas três principais funções nessa primeira infância da criança, ok? Por isso que ele traz então esse termo das mães e pais suficientemente bons. E o que vem a ser então a fase da dependência relativa, que é dos 6 meses aos 2 anos. Aqui já estou dando uma dica só com as imagens, né, de alguns personagens já bem conhecidos por nós e os seus brinquedos mais especiais na vida de cada um desses personagens aí. E vocês, pessoal, vocês têm hoje um objeto em que vocês são muito apegados ou alguma coisa na casa de vocês em que vocês têm um apego muito forte? Vamos pensar por que será que essas coisas têm um significado tão especial para nós. Então, quais são as características mais marcantes nesta fase, né? Então, primeiro, depois desses 6 meses, lembrando que é algo mais flexível, ele não é algo engessado, né? Ele é flexível, pode variar um pouco o tempo, mas comumente o que acontece? A criança, então, ela passa a se perceber separada do ambiente externo. A mãe, né, então, por conta do trabalho, do dia a dia, ela passa a se distanciar um pouco do filho em alguns momentos para retomar as suas tarefas diárias. E aí faz surgir no bebê essas falhas de adaptação, o que é algo positivo, é algo que precisa acontecer. O que não pode acontecer é que a mãe fique por muito tempo, muitos dias, longe desse bebê, porque aí sim pode acarretar alguns problemas psíquicos no desenvolvimento da criança. E essa criança então compreende que sim, agora ela depende da mãe para satisfazer as necessidades dela. E aí surge uma outra questão. Surge a questão então das duas mães, né? Tem aquela mãe que é a paixão da vida desse bebê, que é nos momentos calmos que suas necessidades estão atendidas. E tem os momentos de excitação, de agressividade, que aparecem muito frequentemente no momento da alimentação, porque como a criança ela já adquiriu essa consciência de que ela depende da mãe para satisfazer as necessidades, ela percebe que a sobrevivência dela depende dessa mãe. Por isso essas duas reações. E aí vem então a fase da desilusão, que ela é marcada então pelo aparecimento dos objetos e comportamentos que passam a ser utilizados pelas crianças quando
poderia surgir a angústia, ou seja, a separação da mãe. Então, quando a mãe se distancia, se afasta, pode aí haver alguma sensação muito ruim para essa criança, uma angústia, uma insegurança, um medo do ambiente onde ela está. E aí, para isso, ela utiliza alguns comportamentos ou até objetos para poder se acalmar, né? Então, esses fenômenos e objetos transicionais que a gente vai falar, então, se chama transicional por quê? Porque ocupa um espaço entre a realidade externa da criança e a realidade interna, as suas emoções. E esse, então, é um espaço transicional. Então, quando eu falo em fenômenos e objetos transicionais, não é porque vai facilitar a adaptação da criança na creche, na escola, mas porque ela demonstra então esse espaço entre as suas emoções e a realidade. O que então vem a ser os fenômenos transicionais? Trouxe aqui alguns exemplos para vocês poderem visualizar melhor. Então, quando a criança leva o dedo à boca, né? E muitas vezes a gente, no intuito de querer corrigir, proteger, a gente vai tirando da criança essa oportunidade. E na verdade, se levar a mão à boca é o que ajuda ela, por vezes, ter segurança, ter maior tranquilidade. A questão do enrolar, do mexer o cabelo e a questão de ouvir alguma canção especial, alguma cantiga que normalmente a mamãe canta para essa criança na hora do soninho, ou para acalmar a criança, ou por vezes é aquele som, né? Então, assim, são esses fenômenos que vão remeter a criança à imagem da mãe, vai fazer com que ela consiga, a partir daí, se organizar no espaço, se organizar psiquicamente nas suas emoções. O que viriam ser então os objetos transicionais? Então, essa estratégia que a criança usa também pode ser por meio de objetos como um bichinho de pelúcia, a sua naninha, a famosa naninha, ou a chupeta, né? E outros objetos que porventura, né, pode ser um lençolzinho específico, uma fraldinha. E por que se eu trocar a naninha por outra, possivelmente a criança não vá pegar esse objeto? Porque aquela naninha dela anterior, ela tinha já o cheirinho, provavelmente, da mamãe. Ela tem uma textura, ela tem um formato que remete à mãe, tá? Então, por isso esse apego tão grande a esses objetos, a esses movimentos, a esses comportamentos. E o que acontece, pessoal? Normalmente essas crianças vão para a escola e os professores, na melhor das intenções, quer já ir tirando esses objetos das crianças. E o que acontece, né? Por vezes essas retiradas elas são bruscas e elas podem causar ali consequências graves para essas crianças. Então a retirada, na verdade, não vai ser tão necessária assim. A gente vai ver ali adiante o porquê. Então, sobre os objetos ou fenômenos transicionais, né? Esses objetos, então, eles representam a mãe, aquela mãe. Lembra que a gente conversou sobre as duas mães? A mãe no momento tranquilo e a mãe no momento de agressividade? Então, essa naninha, esse objeto, esse comportamento para a criança representa a mãe dos momentos tranquilos, aquela mãe
em que esse bebê é apaixonado, que remete à tranquilidade, segurança. A criança sente que tem controle sobre o ambiente externo por meio do comportamento ou da manipulação do objeto. Então, com esses objetos, com esses comportamentos, a criança se sente encorajada a explorar o ambiente e os outros objetos, aí vamos falar em escola, em que o professor propõe aí para explorar, ok? Aí, retomando, né, pessoal, como é que eu faço para retirar a naninha, retirar estas coisas? Na verdade, assim, essas naninhas, esses objetos de transição, eles tendem a permanecer por toda a vida. O que vai acontecer é que vão haver substituições, vão haver trocas tanto de comportamentos, tanto de objetos de transição. E como é que vai sendo essa troca? Então, por meio das brincadeiras, das atividades lúdicas, elas têm que ser, essas tarefas lúdicas, elas também precisam ser criativas e variadas. Então, percebam que por vezes a criança, aos poucos, conforme ela vai avançando as etapas, aí ela vai criando um apego, por exemplo, a um brinquedo da sala de aula, um brinquedo do pátio, alguma brincadeira, uma cantiga de roda. Então, o que eu preciso fazer é deixar com que ela fique com esse seu objeto, com esse comportamento transicional e ir propondo atividades lúdicas, diferentes estímulos, para que aos poucos essa criança mesmo, por conta, ela vá deixando esses objetos de lado. E quando eu falo em tudo isso, falo também na importância de vocês, professores, poderem estar orientando, trazendo essas informações aos pais. Eles, por vezes, não têm todos esses conhecimentos que nós temos e eles também precisam de informações e de saber que esses objetos, esses comportamentos, eles são muito importantes na vida das crianças. Então, a gente precisa partir para a perspectiva da educação dos pais também. Então, fica aqui a referência bibliográfica desse material que vocês podem acessar no link e no link abaixo. E é isso aí, pessoal. Espero que esse material tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre essa questão dos objetos de transição. Até mais, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.